Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Cardoso, eu sou psicopedagoga, especialista em orientação vocacional e hoje nós estamos aqui para fazer o lançamento oficial do Carreira em Movimento. O que é o Carreira em Movimento? Nós vamos fazer um bate-papo aqui para apresentar para vocês em primeira mão qual é o objetivo desse canal. É o nosso podcast que é focado em trazer conteúdo para você através de um bate-papo bem descontraído, através de entrevistas, onde nós vamos estar aí trazendo outras pessoas, mas nós vamos falar isso hoje aqui com você. E eu trouxe aqui a Júlia, que ela está trabalhando comigo. Eu vou pedir para ela se apresentar aí um pouco. Fala um pouquinho, Júlia, do seu trabalho, de como você está sentindo aí esse nosso projeto Carreira em Movimento e como que estão aí essas expectativas. Bora começar aqui, ó, porque o negócio vai pegar fogo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia. Tô trabalhando com a Eliane na produção do podcast, aí nos bastidores, nessa assessoria de marketing comercial também. E tô muito animada, é um prazer participar e o que eu puder contribuir vai ser ótimo. Excelente. Então, eu sou a idealizadora desse programa, do Carreira em Movimento, que vai ser aí mais um, não sei se eu vou chamar de braço, enfim, mais um canal para poder gerar conteúdo aí relevante para vocês. Certo? Então, nós vamos começar aqui. A Júlia vai fazer algumas perguntas para você realmente entender qual é o objetivo, por que que nós criamos esse canal aí do podcast, que é o Carreira em Movimento. Como que tudo isso começou? E aí quero contar também um pouquinho aí da minha história. Enfim, Júlia, começa aí. Então, para quem tá chegando agora e vai começar a acompanhar esse canal, eu acho muito importante explicar a trajetória dessa profissional maravilhosa que é a Eliane. Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho dela através do marketing, que nós estamos trabalhando juntas. Mas vamos contar um pouquinho pro pessoal, Eliane, como que começou a sua trajetória? Como que você iniciou no mercado de trabalho? Eu sei que você fez transição também, é importante falar isso pro pessoal, como que foi? Adoro contar essas histórias, Júlia. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho de como eu escolhi a minha carreira lá atrás, certo? Então, assim, eu trabalhava já nesse momento que eu vou contar aqui para você, já numa construtora, eu era secretária, e eu tinha uma percepção, assim, que eu ia terminar o ensino médio e ia parar de estudar. Porque a minha mãe falava assim, não, porque vocês vão terminar o ensino médio de qualquer forma. Na época a gente chamava de segundo grau. E aí minha mãe falava, vocês vão terminar o segundo grau e tal. E a hora que eu tava no terceiro ano, eu pensava assim, ai, graças a Deus eu tô acabando, que eu não vou mais estudar. Porque eu não gostava muito de estudar. E aí eu comecei a trabalhar, já, porque eu queria era trabalhar. E aí nesse dia que eu tava lá na construtora, eu peguei o jornal, até contei várias vezes essa história, que eu pego o jornal e tô lendo lá e tá assim, precisa-se de empregada doméstica com segundo grau completo. Olha só. E aí foi a virada de chave que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um curso superior. E eu perguntava para as pessoas, o que que eu posso fazer? Eu quero fazer um curso superior e tal. Mas a minha vontade mesmo era de fazer psicologia. Porque eu sempre fui apaixonada nessa questão da psicologia positiva, só que eu só fui entender o porquê essa paixão muito depois, inclusive com quase 40 anos, quando eu realmente decidi fazer minha transição de carreira. Na verdade, essa paixão, ela veio desde a época que eu participava de um grupo que nós íamos nas reuniões, chamava Emoi, não sei se você conhece, é uma empresa de marketing multinível, existe até hoje, inclusive. E essa empresa de marketing multinível, ela tinha umas reuniões lá no Castros Hotel, então eu falava assim, nossa, toda vez que minha mãe chamava para ir para essa reunião, eu ficava toda feliz, porque eu gostava de estar naquele ambiente. Então eu falava assim, gente, é com eles que eu quero estar. E eu me lembro até hoje que nós convidamos um tio meu para participar, e lá eles falavam muito sobre essa questão do poder da mente, do poder do pensamento positivo. E os primeiros livros que eu li na vida foram indicações desse grupo, dessa empresa, da Amway. Que eles indicavam muito Laí Ribeiro, Lauro Trevisan. Olha, que E foram os legal. primeiros livros que eu li, porque até então eu nem gostava de ler. E quando nós convidamos o meu tio, ele falou assim, nossa, isso é uma lavagem cerebral. Aí eu pensava assim, eu não tinha coragem de falar nada pra ele, eu pensava assim, você tá sendo uma lavagem cerebral, tá ótimo, porque tá me fazendo bem. Porque aí eu começava a acreditar que eu poderia ter uma vida diferente, eu comecei a acreditar que eu poderia ter um carro,
eu comecei a acreditar que eu poderia ter as roupas que eu queria. Então, pra mim, tava fazendo bem, entende? Uhum. Então, assim, depois que eu conheci essa parte do desenvolvimento humano, eu falei assim, nossa, que bacana, eu sempre tive isso. Mas Uhum. nesse momento que eu li no jornal, que eu decidi que eu ia fazer um curso superior, a minha crença de capacidade era muito limitada. E aí eu pensava assim, meu Deus, e agora? Eu não vou passar nunca para psicologia. E eu comecei a perguntar para as pessoas, o que eu faço? Aí as pessoas falavam assim, faz administração que você passa. E foi assim que eu escolhi o meu curso. E aí eu acabei fazendo administração e adorei o curso, sinceramente. Eu não acho que o curso de administração seja um curso que é um curso para quem não sabe o que quer. Muito pelo contrário, é um curso amplo que te dá uma bagagem muito boa, sabe? Só que a forma que eu escolhi que não foi legal. E aí, quando eu comecei depois que eu trabalhei 20 anos no banco, trabalhei no Bradesco, trabalhei no Itaú, depois, por último, no Santander. E aí que eu resolvi, de fato, fazer minha transição de carreira, eu comecei a buscar isso na minha memória, na minha história, que era essa questão. O que eu queria ter feito lá atrás? E aí eu Uhum. comecei a associar tudo isso com essa questão da Amway. E aí eu acabei conhecendo os processos de coaching. Fiz uma formação em coaching, Uhum. inclusive. Aí eu entendi, falei que, Você fez nossa, na Febracis, né? Febracis foi a segunda. Ah, Na perfeito. verdade, a primeira escola que eu fiz o processo de coaching, a formação, foi Act Coaching. Uhum. Foi 2015. E aí eu comecei a entender que desde aquela época, essa questão da psicologia positiva, da forma, da metodologia que eles trabalhavam, já era coaching. Mas naquela época ninguém Uhum. falava de coaching, É. Você já entendeu? tinha se identificado com Sim, o processo, né? Com a condução. total. Ah, Porque perfeito. tinha lá, eles falavam assim, porque tinha toda uma jornada, marketing multinível. Para você Uhum. se tornar um diamante, um safira, sei lá, como que é que eles falam? Diamante, safira, esmeralda. Tem toda uma escala do negócio E tem que ter crescimento de para isso e crescimento. evolução. Exatamente. Só que aí as pessoas que já eram diamante, safira, esmeralda, o que elas faziam? Elas gravavam umas fitas para mostrar para as pessoas da base que estava começando ali qual caminho que elas tinham que percorrer. E eu falava assim, gente, isso já era coaching naquela época. E aí, nesse momento que eu fiz a primeira formação, eu falei, nossa, vou ajudar o mundo todo e tal. Eu saí de lá super empolgada, Querendo mudar o mundo. querendo mudar o mundo, como todo coach. Só que aí, assim, como se diz, né, o primeiro tapa na cara. Cheguei em casa, toda eufórica, falando pro meu marido, e ele falou assim: primeiro muda a sua vida. Eu falei, mas tipo isso, sabe? Porque quando ele falou, muda a sua vida, aí eu falei assim, nossa, mais um balde de água fria. Foi o primeiro, porque depois vieram vários. Porque o coach é banalizado, porque ninguém não tem credibilidade, É, porque as pessoas fazem ali uma formação em coaching e já se intitulam como coaching, de fato querem resolver os problemas das outras pessoas, sim, mas acaba não resolvendo primeiro os seus próprios problemas, verdade. Isso entende? descredibiliza bastante, né? Inclusive. Demais. Exatamente, porque aí acaba banalizando o processo. Sim. Só que aí quando eu comecei a entender isso, e assim, foi um processo muito desafiador. Tanto é que isso começou em 2015, e nós estamos aí em 2023. Na verdade, foi nem em 2015, foi 2014. Porque esses dias eu comentei e falei, gente, já tem quase 10 anos que eu Sim. comecei a minha transição de carreira Aham. mesmo, Isso sabe? deu o start, né? Quando eu dei o start. Foi quando eu saí do Itaú, em 2014, janeiro de 2014. E aí, então, assim, já são quase 10 anos. Então, tem muitas pessoas que começam a fazer e fazem uma formação de um final de semana, já querem resolver o problema das outras pessoas e muitas vezes esquecem realmente de olhar para si. Então, eu ouvi várias coisas, tipo, um coaching, para ser coach, ele tem que ter sucesso. E na época eu falava assim: eita, como que eu vou ser coach se eu não tenho sucesso? Entende? E aí foram, assim, várias questões que eu tive que trabalhar primeiro internamente as minhas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, para Aham. só então realmente ter aquela crença de que eu sou capaz de contribuir, de transbordar e de ajudar outras Uhum. pessoas. Quebrar em você primeiro as crenças limitantes, né? Quebrar primeiro em mim e Interessante. mudar primeiro a minha vida. Por isso que eu falo, cara, mas o meu processo demorou muito. Mas nada é por acaso também. E assim, como eu estava te falando, essa jornada começou lá quando eu trabalhei quase 20 anos no banco. Eu quis fazer a minha transição de carreira. E quando eu decidi fazer a transição de carreira, tinha duas coisas que eu pensava muito, que é a questão de
qual é o trabalho que eu quero a partir de agora. E tinha duas coisas que batiam muito forte pra mim, que é a questão de que eu falei assim, eu quero trabalhar com algo que só dependa de mim, hipoteticamente, porque sempre a gente precisa de pessoas também, é óbvio, né? Mas como eu sempre fui CLT, eu tinha muito isso em mim. Falei, nossa, eu quero trabalhar onde eu defino a minha agenda, onde eu defino o meu tempo de trabalho, enfim, eu estaria no controle. Mas mais do que isso, eu pensava assim, eu quero trabalhar com algo que eu possa trabalhar até uns 80 anos de idade, e que um outro critério para mim que foi muito relevante, que é que quanto mais velha eu estivesse, mais valorizado eu seria. E aí essas duas coisas eu tinha muito claro, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Entende? Então, assim, eu trabalhei por quase 20 anos, e aí eu comecei a fazer minha transição de carreira, e comecei a estudar, fiz o coaching, fiz a psicopedagogia, hoje estou fazendo pós-graduação em psicanálise, então eu sou analista em formação também, porque realmente eu me apaixonei por esse mundo. Na verdade, como eu disse, eu já era apaixonada desde a minha adolescência, só que eu não entendia o quanto e nem como poderia desenvolver isso no meu trabalho, no meu dia a dia, entende? E interessante você explicar sobre isso, porque você trilhou uma trajetória até chegar onde você queria trabalhar, que você sempre amou, né? Que é essa parte mais de psicologia. E é possível, né? Se a Sim, pessoa realmente for determinada e correr atrás como você fez, tudo é sim. possível. Eu acredito sempre nisso, né, Ju? Então, assim, hoje, depois que eu fiz a psicopedagogia, eu tô fazendo a psicanálise, e ainda assim tem muitas pessoas que me perguntam, Helene, por que você não faz psicologia? E eu tenho conversado muito. Hoje nossa, eu tenho muitos amigos que são psicólogos e tudo mais, mas eu falo assim, cara, eu não quero me limitar mais à caixinha da psicologia. Porque hoje, sinceramente, eu me vejo além, entende? Eu me vejo mais. Não mais no sentido de ter ou não ter o certificado, mas hoje eu vejo que eu não tenho a necessidade de fazer um curso de graduação onde eu posso simplesmente fazer especializações, onde vai me trazer uma bagagem muito mais específica Sim, para o meu trabalho, que vai agregar mais no meu trabalho. E é. essa clareza tem muitas pessoas, inclusive, que às vezes não entendem. Não entendem. Entende? Sim. Então, assim, eu quero fazer outras pós-graduação, já pensei em mestrado, mas nem sei ainda. Mas porque, assim, algo que eu descobri nessa jornada é uma paixão muito grande pelo estudo. E é onde, inclusive, eu preciso até ficar me controlando, porque eu vendo isso. É essa questão do equilíbrio também entre as outras áreas da vida. É, que é muito importante essa harmonia. Não é? Equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Sim. E aí, igual você falou da Febracis, acho que sim, foi um divisor de águas, não só a Febracis, como também a formação que eu fiz como analista corporal do Corpo Explica, para mim foi um Uhum. divisor de águas também. Mas a Febracis, ela me trouxe, assim, um entendimento muito amplo da questão das crenças, do que realmente me impedia de fazer o que eu queria, sabe? Então, assim, foi algo que foi transformador. E hoje, inclusive, eu trabalho com a metodologia do coaching integral sistêmico, que é a metodologia do Paulo Vieira, que é autor do livro O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Ação, O Poder do Foco, Poder e Alta Uhum. Performance, enfim. Inclusive, sou ministrante oficial desses treinamentos também. Então, dentro dessa construção, como eu te falei, Ju, eu tive vários picos e vales. Tem até o livro, Picos e Vales. E eu tive que aprender a lidar com esses picos e vales, entendeu? Uhum. Então, assim, por isso que eu digo que a minha transição de carreira demorou bastante. É, foi desafiador, Muito, porque imagino. pelo tempo, pelo desgaste, Uhum. pela questão também das próprias críticas que a gente recebe do meio, sabe? Eu tive que Sim. fortalecer muito a minha identidade para poder estar fazendo, inclusive, isso aqui que a gente está fazendo hoje. Lançando aí o Carreira em Movimento. Ah, imagino. Mas que bom que você não desistiu e eu tenho certeza que é inspiração para muitas pessoas que estão passando por esse processo. Eu, particularmente, posso dizer isso. E muito linda essa trajetória, mas me fala um pouquinho, quando você acabou fazendo essa transição e começou a fazer a construção do que você gostaria de trabalhar. Qual que foi o seu propósito, eh, com isso, para poder trazer para os jovens e para as pessoas que estão fazendo essa transição de carreira também? Boa pergunta. Então, eu tenho 2 filhos, adolescentes. A Isadora tá com 19 anos, o Eric tem 16 anos. Inclusive, a Isadora acabou, decidindo fazer psicologia Ai, também que por escolha legal, dela. que bom, né? E, assim, a Isadora sempre teve uma vontade muito grande de morar fora.
E a gente acabou viabilizando para ela fazer faculdade fora, ela vai fazer em Porto. Nós estamos indo agora dia 28 de agosto. Eu vou junto com ela para ficar só uns 10 dias lá para poder organizar as coisas e tudo mais. Mas ela vai ficar lá agora por um bom período. E, como eu estava te dizendo, ela vai fazer faculdade lá. Eu sempre tive uma percepção, assim, de criar os meus filhos para que eles fossem adultos saudáveis. E Que é o que eu funcionais, aprendi. né? Exatamente. Sim. Com autonomia, autorresponsabilidade. Mas isso depois de um certo entendimento, sabe? Assim, no sentido de entender a importância da minha presença nessa construção. Porque quando eu fui mãe, até falando um pouquinho dessa questão do propósito, até contar um pouquinho, assim, da minha história, eu acredito que tem muitas mães também que passam por isso. E quando eu trabalhava no banco ainda, eu trabalhava tipo das 7 às 7. Aí eu fui mãe, eu falei assim, vou colocar na melhor escola e pronto, vou ter os meus problemas todos resolvidos. Só que não foi bem assim. Muito pelo contrário. Eu tive muitos problemas. Porque eu achei assim, eu vou pagar a melhor escola e vou colocar lá, e a Isadora e o Eric ficavam lá tipo das 7 às 7. Só que não era porque eu não queria, mas é que eu acreditava mesmo que a escola poderia suprir esse outro lado. Entendo. Só que aí só depois de começar a estudar, eu entendi que nada cumpre esse papel. Então, assim, a responsabilidade dos pais é muito grande. A participação, né? A participação. Não é só pegar ali na escola e vou falar a verdade. Às vezes eu chegava tão cansada, falei assim, nossa, a Isadora podia dormir logo, o Eric podia dormir. Porque eu tava cansada, sabe? E aí, quando eu comecei a estudar, eu fui entendendo o quanto esse momento ali era precioso. E ali, hoje, inclusive, eu sou ministrante oficial de um dos treinamentos que fala sobre o Decifre e Fortaleça Seu Filho, que é um treinamento exatamente que fala sobre a importância da construção das memórias significativas. E aí, ali entra a questão de pertencimento, de tempo de qualidade, do próprio contribuir, sabe? E aí, às vezes, nessa correria do dia a dia, muitas vezes, eu não tinha tempo. E eu vejo que muitos pais, mesmo que eu pensava assim, nossa, acontece só comigo. Hoje não, hoje eu vejo que acontece com muitos pais. Sim, é a realidade das famílias hoje em dia, realmente. Sim. E aí eu peguei e comecei a me ver numa situação assim tão complicada. Foi na época, inclusive, que eu fui fazer psicopedagogia. E ela estava com dificuldade, tinha sido diagnosticada com TDAH, o médico tinha passado Ritalina para ela. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí quando eu comecei a estudar, a entender mais, principalmente sobre perfil comportamental, que naquele momento ali eu entendi o perfil dela e que ela estava tomando Ritalina, eu falei, não, quer saber? Ela não tinha um problema, é óbvio que tem casos que tem que tomar remédio, sim, mas a Isadora, ela não tinha um caso tão sério, ela consegue estudar quando ela quer, quando ela tem interesse, entendeu? Ler livro, ela tá um furacão para ler, mas só ler aquele livro que é do interesse dela. Então, assim, eu vejo muitas pessoas aí com diagnóstico de TDAH, que muitas vezes é simplesmente pelo perfil, porque tem o perfil ali que é influente dentro do DISC, que aí a gente vai falar mais aí ao longo desse podcast, inclusive vou trazer bastante esse conteúdo aqui para as pessoas poderem ter acesso também, para os pais entenderem os seus filhos, para que as pessoas também entendam sobre o perfil comportamental, o quanto isso é importante até na hora da escolha da carreira. Mas falando dessa questão, assim, do propósito, quando eu comecei a me ver nessa situação, a ter esse tipo de problema, e começar a lembrar de tudo que eu vivi lá atrás, eu falei, cara, eu quero trabalhar com jovem. Interessante. Eu quero trabalhar com adolescente. Despertou mesmo, né, o interesse. Pela sua vivência até com os filhos, né? Pela minha vivência e também quando eu tive o contato com essas ferramentas, tinha uma coisa que batia muito forte em mim, que era assim, caramba, se eu soubesse disso lá atrás. E isso não me sai da cabeça. Eu aprendi uma ferramenta e falei, meu Deus, se eu soubesse disso lá atrás, entendeu? Então eu ficava assim muito apegada nisso. Eu falei, gente, por que não trabalhar isso na adolescência? Entende? Aí eu falei assim, pensando, né? Eu falei assim, eu quero trabalhar com adolescente, mas não sabia ainda como. Aí quando eu fui ver, eu conversava muito com as pessoas, eu fui vendo que hoje a ansiedade, a preocupação desse jovem é muito maior do que da minha época. Muito maior. Não sei se você passou por isso. Não, eu tô em outro momento, mas tenho um irmão adolescente também, eu vivencio isso, e é uma realidade completamente diferente, né? São dois universos, dois mundos.
Exatamente. O Então, jovem hoje se vê muito perdido, os sim. adolescentes, principalmente. E assim, hoje ainda tem um agravante ainda maior, né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, que já Isso. teve um impacto muito negativo e aí para algumas pessoas. Tem também essa questão da quantidade de informação que nós temos, da quantidade de opções que nós temos, tudo isso acaba impactando e trazendo ainda mais ansiedade para esse jovem, certo? E aí eu comecei a observar isso. E sabe uma coisa que eu achei interessante, Ju? Que não é só para o jovem, não é só para o adolescente. Então eu percebi assim, eu estava no banco nesse momento ainda, eu tinha voltado para o Santander, porque nesse período de transição eu saí em 2014 do Itaú, aí eu fiquei em 2015, 16 e 17, tentando empreender. 2017 eu fui convidada para voltar para o Santander, voltei por questões de salário, férias, 13º e ainda me A senti segurança, né? segurança. E também para me sentir também pertencente, porque assim, naquele momento eu estava caminhando, mas eu ainda não estava segura. Meu negócio não estava dando resultado, eu sabia que eu estava no caminho. Só que aí quando eu voltei, eu pensei assim, não, eu vou trabalhar no banco e vou continuar essa construção paralela. Mas a gente sabe que é difícil você tocar dois projetos assim, É bem até difícil. pela cobrança que o banco tem, Sim. certo? E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, tanto quantas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que faz? E aí eu comecei a pensar muito forte nas pessoas que queiram, nesse momento da escolha, que são os jovens que estão no ensino médio, certo? E também as pessoas que estavam pensando em fazer transição de carreira. E aí, quando eu saí do Santander em 2019, eu falei, cara, é isso mesmo que eu vou fazer, e é esse caminho. Aí eu já fiz várias outras formações também, até mesmo pela Febracis, para trabalhar com o programa de orientação vocacional. A Isadora estava nesse momento também. A psicopedagogia me trouxe uma outra clareza para mudar completamente a minha relação com os meus filhos. O entendimento de perfil comportamental também me trouxe esse entendimento. Porque antes eu tinha uma comunicação, sabe assim, uma comunicação não assertiva, uma comunicação muitas vezes até violenta com os meus filhos. Nossa. Então, hoje eu não vou falar assim, ai, porque agora eu não falo de uma forma assim, porque é um processo. Aham. Só que tem essa questão do vínculo, entendeu? Que é muito forte, mas eu aprendi muito a lidar. E quando eu olho para tudo isso, eu falo, gente, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado esse entendimento, eu nem sei como seria a minha relação com os meus filhos hoje. Nossa, e é muito importante você salientar isso, porque comunicação é tudo, né, em todos os relacionamentos. Uhum. E principalmente quando a gente fala de relacionamento não somente profissional, mas também familiar, né, conjugal, Sim. com as crianças também, no caso, para quem tem filho, né, em casa, faz toda a diferença e impacta diretamente. Sim, inclusive tá vindo aí o lançamento, ó, do treinamento lá, o Decifre e Fortaleça Seu Filho. Gente, é maravilhoso. Que E é vai uma fortalecer essa parte de comunicação. comunicação assertiva também, né? E falar sobre essa questão das memórias significativas. Inclusive, é o treinamento do Paulo Vieira, lá da Febracis, que eu sou ministrante oficial, é muito top. É um conteúdo top, ó. Meu marido falou que essa palavra é muito rasa. Não posso falar top. É Lembrei, é maravilhoso. maravilhoso. Tipo isso. Então, vou super recomendar para os meus amigos que têm filhos e filhos nessa fase de adolescente, que eu tenho certeza que vai contribuir muito positivamente. Sim. Mas assim, entende, Júlia, em relação a essa questão do propósito, eu acho que Sim. o insight, assim, talvez o sentimento maior, a princípio, foi primeiro ajudar meus filhos nesse caminho, sabe? Aham. Porque eu pensava assim, nem eu saberia como direcionar, até porque, só para você entender, essa questão, assim, que eu tava até comentando com os amigos meus agora essa semana, que teve momentos da minha vida, inclusive, que eu falei, não, esses meninos vão fazer medicina. Vai fazer medicina, porque eles não fazem nada. A única coisa que eles fazem é estudar. Já estudam nas melhores escolas de Goiânia. Até, só para você entender, até o apartamento que eu comprei na época era em frente o WR. Olha Porque eu falava só. assim, eu vou morar lá em frente o WR, porque a Isadora só vai descer, e aí ela vai estudar no WR e vai fazer medicina. E Gente. pensei assim por muito tempo. Você acredita? É porque a mãe sempre quer o melhor para os filhos, né? Então, para você naquele momento era o ideal. Era o que fazia Exatamente. sentido. E É, e eu tinha que ter um retorno também do seu investimento. não é? Para que eles pudessem caminhar para a vida, eu Sim. pensei, né? Porque eu sempre sou dessa construção. Os pais precisam se tornar desnecessários. Aí as pessoas falam assim: como assim, Eliane? Gente, não é que você vai abandonar seu filho ou que seu filho vai te abandonar. Mas é que você vai ter que criá-los de uma forma que eles caminhem para a vida. Com a perna direita, com a perna esquerda. E o que é essa perna direita e perna esquerda? Relacionamento financeiro.
que eles saibam se relacionar bem com as pessoas, não só no trabalho, mas na vida, Sim. entende? Ter autonomia, Ter autonomia, independência. independência. E serem adultos funcionais, né? Porque tem muito adulto hoje em dia que tem dificuldade com isso também. Sim, e eu pensava isso, depois eu fui entender, falei, mas por quê? Pensando, aí eu comecei a me questionar, por que que eu queria tanto que eles fizessem medicina? Porque a ideia que eu tinha é tipo assim, faz medicina, que você fazendo medicina, você vai já sair da faculdade com a sua vida resolvida. Só que tem um monte de gente que não tá assim, É, né? Então, sim. assim, eu comecei a ver, inclusive, que tem pessoas que se formaram em pedagogia, por exemplo, que tá ganhando muito mais dinheiro que Sim. médico. E hoje em dia, o digital, inclusive, mostra muito isso, né? E sem falar assim, que as pessoas deslumbram muito a profissão do médico, né? Que é Sim, um luxo e status, só que não vê o sacrifício por trás. Então, as pessoas estão também cada vez mais equilibrando, como você mesma falou, a sim. harmonia entre vida pessoal e profissional. Então, essa clareza eu acho que é uma coisa que realmente facilita muito na escolha do processo. Sim, com certeza. E assim, essa questão que você trouxe agora, inclusive a gente fala dentro do processo, eu vou falar um pouquinho mais dos serviços que eu presto, mas assim, dentro do processo a gente já faz esse alinhamento com os principais valores. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem um valor muito grande em relação à família, a estar presente, o médico muitas vezes não está presente. Sim, E aí é a mesma coisa entre outras áreas. Um músico, por exemplo, que viaja o mundo inteiro. Aí eu já atendi uma pessoa assim que queria ser música e desistiu porque a família e a presença, estar junto era muito forte. sim, Entende? Aí como que eu vou ser músico? isso. Isso não significa que você vai ter que abrir mão, mas você vai ter que entender qual é a forma que você quer trabalhar. Sim. Qual que é um dia perfeito para você? Entendeu? Então, assim, essa questão do propósito, dessa jornada, da minha transição de carreira, foi se fazendo dessa maneira, sabe? E aí Porque hoje você viu que era prioridade para você, de fato, estar com seus filhos. E sim, poder acompanhar e conduzir eles nesse processo da melhor forma. sim, estar, eu ainda não consegui muito como eu gostaria não. É, porque vai ficar gravado, né, não posso mentir, né. Mas participar Mas participar, efetivamente, né, do processo, da criação. sim. E ter a liberdade também, sabe, Ju? E também para que eles entendam que tem coisas que eu preciso pagar o preço, sabe. E assim, só que hoje, por exemplo, eu consigo trabalhar de casa, e isso já Olha é um só, ganho. já é Né? maravilhoso. Sim. Sim. Então, assim, hoje, nossa, em relação a trabalhar CLT hoje, o meu trabalho está indo muito bem. Inclusive, hoje, eu estava até comentando com a pessoa, falando sobre essa questão, o quanto as redes sociais ajudam as pessoas a descobrirem esse tipo de trabalho, sabe? Então, hoje eu faço um programa online, desde 2019, quando veio a pandemia. Olha, Então, na maravilhoso. pandemia, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu falei, quando eu decidi de verdade, quando eu falei, agora não tem Não tem volta, jeito. só que aí a hora eu falei assim, saí super empolgada do banco, pensei, agora não tem volta, trabalhei meu emocional, tava com energia, com gás, uma força total para poder fazer as coisas acontecerem, e de repente veio o quê? Pandemia. Pandemia. Olha só. Mas assim, foi um momento também que eu aproveitei muito, que eu estudei muito durante a pandemia. Eu já estava no online, e aí eu acabei desenvolvendo N outras habilidades, que se não fosse Imagino. a pandemia, talvez eu não teria desenvolvido, Verdade. entende? Eu acho que a pandemia veio forçar realmente as pessoas a ter um outro olhar para o digital e Hum, valorizar e otimizar isso de uma forma prática para a sim, realidade. Então, vivenciando esse processo com seus filhos e vendo o resultado positivo, você resolveu de fato levar isso para os pais e para os adolescentes e para pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. Porque assim, eu vejo muitas mulheres que se tornaram mães ou têm o propósito de ser mãe, fazendo essa transição de carreira em virtude disso. uhum, é. Sim, tem muitas mães que buscam até a questão de empreender para ter essa liberdade, para ter essa flexibilidade de agenda. E foi sim um dos motivos. Mas como eu te falei, eu acho que eu pensei muito na minha história, pensei muito na questão dos meus filhos, pensei tudo nessa paixão que eu tenho pelo desenvolvimento humano, nessa paixão que eu tenho pela busca do conhecimento. E quando eu comecei, assim, depois que tudo isso já estava mais estruturado na minha cabeça, que isso só se deu, acho que
nós estamos em 2023, acho que 2021. Que aí eu comecei a pensar de uma forma mais estruturada. Só que, pelo meu perfil, pelas minhas características, eu sou uma pessoa que penso muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho muita força de execução, tenho uma energia muito grande. Então, assim, eu começava a ver toda a parte de um ecossistema, pensando já em serviços, entende? Que as pessoas não conseguiam me entender. E eu pensava assim, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Eu passei várias e várias vezes me questionando Uhum. se era isso mesmo que eu queria. Então, assim, só para falar um pouquinho também dessa parte que você falou, dentro dos processos que eu trabalho hoje, que aí eu não poderia deixar de frisar principalmente a questão do processo de orientação vocacional e profissional mesmo, que é o Vocação 10X e o próprio Carreira em Movimento. Porque a metodologia em si, elas se conversam, são bem parecidas, entende? Uhum. Só que o Vocação 10X, eu trabalho mais ali com os jovens do ensino médio. E o Carreira em Movimento, que é um programa também de mentoria, de coach de carreira, que aí já é focado mais para aquelas pessoas que estão buscando desenvolvimento e até mesmo a transição de carreira, certo? Uhum. Mas hoje eu quero falar aqui especificamente que a gente vai começar o Carreira em Movimento pensando mais nos jovens. Porque como a gente vai começar agora essa questão do podcast, a intenção é trazer as entrevistas para que eles possam entender como que foi a trajetória de determinado profissional para chegar onde ele chegou. Então, tipo, como que foi a escolha, como que é a rotina, quais são as oportunidades que ele teve, quais foram os desafios, mercado também, o que que essa carreira vislumbra para o futuro, o que que de impacto essa questão da inteligência artificial, da tecnologia vai gerar nessa carreira. E como otimizar isso, né, a favor da profissão também. Que hoje em Exatamente. dia existem N alternativas e formas que isso pode ser feito. Sim, exatamente. Então, aí pensando nessa abordagem, nessa metodologia, dentro de vários treinamentos que eu fiz, eu utilizo a metodologia das 5 chaves para a maturidade da escolha. Que aí cabe também para o adulto, porque independente da idade, a pessoa em vários momentos ela se vê perdida. Uhum. Entende? Então, assim, ó, todo o processo, aí eu vou falar um pouco da metodologia do coaching integral sistêmico, certo? Que é o quê? É trazer ferramentas para você entender quem você é de verdade. Então, a primeira chave é o quê? Autoconhecimento. Que é Entende? tudo. Principalmente quando se fala de escolha, de posicionamento, Sim, o que você quer. Então, assim, quem é você? é. Então, a gente faz análise de perfil comportamental, a gente traz outras ferramentas, outras dinâmicas, inclusive da psicopedagogia, como dinâmicas profissionais. Enfim, são várias ferramentas que a gente aborda aqui nessa chave, nesse início do processo, certo? Então, a partir desse primeiro momento, é trazer clareza, primeiro, para quem você é, quais são as habilidades, quais são as competências, o que que você gosta, o que você não gosta, o que que você é bom de verdade e o que que você precisa desenvolver, certo? Mais ou Uhum. menos por esse caminho. E Porque aí, traz clareza e consciência para as pessoas também, né? sim. E aí, pensando já no segundo momento, é o que você quer. Qual é a vida que você deseja ter? O que que você busca? Que tipo de trabalho você quer ter? Entende? Tipo, quanto você quer ganhar? Quais são os seus sonhos por área da vida? Por que por área? Porque às vezes a pessoa está focada só na carreira, no financeiro, e esquece das outras áreas. São 11 áreas que a gente fala, que a gente aborda. Entendeu? Tem o emocional, tem o espiritual, tem o social, tem o próprio familiar também, né? Onde a gente fala também, às vezes, de cônjuge, de filhos, de parentes, Uhum. entendeu? Então, ó, quem é você e o que você quer. E aí, o processo, ele vai trazer o quê? As ferramentas para te ajudar a sair desse ponto A, que seria o ponto A, para o ponto B, Uhum. entendeu? Só que nós entendemos que o que impede as pessoas de chegar aqui não é cognitivo, é muito mais emocional, Totalmente. entende? Totalmente. Porque isso pode tanto impulsionar se a pessoa souber usar positivamente, quanto travar, Sim, né? sim. Exatamente. E aí essas chaves nós vamos trabalhar de forma cognitiva e emocional, mas de forma sistêmica, que é o quê? Olhando para todas as áreas da sua vida, como eu te falei. Uhum. E aí, sabendo disso, olha as chaves que eu estava comentando com você. Autoconhecimento é a primeira. Depois, autorresponsabilidade. E essa chave da autorresponsabilidade, às vezes, traz algumas questões, porque o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a crença de que você é a única responsável pelos resultados que você tem.
Então, você é responsável pelos resultados que você tem, sejam eles bons ou ruins. Sim. E trazer isso, né, para as pessoas Sim. terem consciência. E assim, Eliane, você eu estou vendo agora que você tem vivência de caso, né? Você Uhum. realmente vivenciou todo esse processo, igual o seu esposo mesmo falou. Não, então trabalhe em você. E você Sim. realmente se propôs a fazer isso e trazer para sua realidade familiar, para os seus filhos, para a sua profissão. Você passou por todo esse processo e nada mais está fazendo do que compartilhar isso com as Sim. pessoas e poder contribuir positivamente, né? Com os adolescentes, com os pais, com quem está mudando de profissão. E agora, assim, falando sobre isso em relação ao Carreira em Movimento, você acredita que através desse programa, desse podcast, você pode compartilhar essa vivência e o podcast tem um propósito de trazer isso para as pessoas também, de informar, de poder ajudar? Sim. Assim, até pegando aqui esse gancho que você falou, de que eu estou vivendo isso, não teria outra forma de aplicar tudo que eu aprendi se eu não tivesse aplicado em Sim, mim primeiro. sim. E aí, essa questão do autoconhecimento, eu tive que trabalhar muito forte as minhas crenças de identidade, capacidade e merecimento. E depois disso, trabalhar também os meus resultados, entende? Então, assim, como eu te falei, teve pessoas lá atrás que falaram assim, mas para você ser coach, para você ajudar as pessoas, você tem que ter sucesso. Só que antes eu Uhum. não sabia nem o que era sucesso. Mas hoje eu sei o que é sucesso, para mim, pelo menos, porque o sucesso é relativo, Do que faz sentido para você, o que faz sentido né? para mim. Então, assim, gente, ó, fica gravado aí, tá? Hoje eu sei o que é sucesso e eu me considero uma pessoa de sucesso. Com certeza. Ah, fica gravado, porque eu falei, não, eu vou falar isso muito, muito convicta, inclusive. Então, assim, só para você entender também, para eu já fechar aqui as 5 chaves, porque tem a ver com essa pergunta que você fez, que eu apliquei isso na minha vida. É autoconhecimento, autorresponsabilidade, porque se eu não pegasse para fazer, ninguém ia fazer por mim. De fato, né? Não, e não vai. É. Nem pelos ganhos indiretos, de não me responsabilizar com o meu resultado. Então, assim, eu tive que pagar o preço, eu tive que estudar, eu tive que não estudar numa rotina normal. Às vezes, como eu te disse, eu tenho que estar, inclusive, tentando equilibrar esses pratinhos aí, porque se deixar eu esqueço, eu paro o tempo inteiro, eu ficaria só estudando, entendeu? Então, eu sei que eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, enfim. Então, autorresponsabilidade, foco, que é a terceira chave, porque se uma pessoa não tem foco, ela pode saber quem ela é, ela pode saber o que ela quer, mas ela não vai chegar. Não vai. E uma coisa que eu Se perde no descobri, processo, né? se perde. Você sabia que o foco tem 3 níveis? Acho que não. Já ouviu falar? É Hum, muito legal isso, porque É? eu falei, caramba, hoje eu entendi por que que eu não conseguia ter o resultado que eu buscava. Ah, Eu vejo hoje muito claro que é por conta desses 3 níveis. Porque o primeiro nível é você saber o que você quer. sim. Esse é o primeiro Tem nível. que ter clareza, Tem no que ter caso. clareza. Aham. Aí as pessoas falam assim: "Ah, você tem foco?" Tenho foco, mas será? Porque o segundo nível, ele tá associado com o foco comportamental, que aí entra muitas questões relacionadas à imagem que você quer passar, entende? Então é o comportamento, o que que você lê, o que que você estuda. E muitas Hum, vezes eu sei o que eu quero, mas eu não pago o preço, sim, e aí não resolve nada, não vai chegar do mesmo jeito. verdade. E o terceiro nível do foco é o foco consistente. E aí, olha só, pra você ver, quando eu entendi isso, eu falei: "Ah, agora eu entendi por que que eu não alcançava". É. Quando eu comecei a fazer a minha transição, que eu te disse, comecei em 2015, aí fiquei 3 anos, aí voltei para o Santander. Uhum. Faltou o quê? Consistência. Sim. Porque o terceiro nível é o mais importante, é você se manter focado pelo tempo necessário e não desistir. Então tem pessoas que às vezes começam alguma coisa e aí por conta dos picos e vales, os desafios que aparecem ao longo dessa jornada, desistem e voltam. Quantas pessoas que você conhece que ficam assim? Muitas, muitas. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse processo. Entra nesse e Sim. vira um looping, né? E a pessoa se perde ali completamente. Não é legal esse É negócio do foco? muito, muito Então, legal. assim, quando você entende, você se determina tendo clareza para essa questão, entendeu? De você Sim, realmente não é questão de teimosia e ficar. Não, é você se manter pelo tempo necessário. e se posicionar mesmo, né? E se posicionar, Sim. exatamente. E a quarta chave seria a questão das estratégias, é você realmente saber o como. Como que você vai sair desse ponto A para ir para esse ponto B, entendeu? E Uhum. a quinta chave é determinação, é você realmente, usando esse foco consistente, é você não parar no meio do caminho. Então, assim, existem vários jovens que começam aí um curso superior, ficam 6 meses, como eu não sei se eu comentei, não comentei hoje.
é que mais da metade dos jovens, eles param, deixam os cursos nas universidades. O índice de evasão chega a mais de 52%. É muita coisa. É muito alto. Sim. Entende? Então as pessoas começam um curso e param no meio do caminho. E aí fica pulando de galho em galho e muitas vezes até para de estudar. Porque se torna uma jornada cansativa. Não precisa estudar, não. Aí prefere desistir. É porque exige um sacrifício, um esforço, né? E muitas Exatamente. pessoas desistem no meio do processo devido à dificuldade, não sabem lidar com isso. Não sabe. E aí, assim, já respondendo a sua pergunta agora em relação ao canal, tá? O que que o Carreira em Movimento pode trazer para essas pessoas? Primeiro, assim, que a ideia surgiu desde quando estava na pandemia lá, quando saiu o IGTV, o GTV do Instagram. Sim. Eu falei, agora eu vou fazer live e aí vou montar aqui o IGTV das profissões. Só que aí foi uma das coisas também que eu falei, ai, não, mas esse negócio o pessoal não vai gostar. E fica naquela zona de medo de julgamento. E será que as pessoas vão pensar? Será que eu vou achar os convidados certos? E aí ficou em stand-by. Então, assim, agora que eu tive essa oportunidade, até mesmo que essa questão da estrutura, do podcast, dessa possibilidade de estar fazendo esse bate-papo aqui, eu meio que resgatei esse sonho, sabe? Porque eu acredito, sim, que algo nesse sentido pode ajudar os jovens. Então, qual que é o intuito principal? Porque dentro do processo de orientação vocacional, tem um momento ali de uma sessão que eu passo as entrevistas para os jovens. Então, ele vai ter que entender, eu quero fazer direito. Então, você tem um papel de entrevistar um advogado, falar com ele, entender como que é a rotina, como que foi o processo dele para ele chegar onde ele está. Uhum. E é lindo isso, porque um jovem de 17 anos chegar com essa maturidade dentro do curso universitário Sim, vai ser totalmente diferente. Talvez faça diferença na vida na dele. vida dele. E entender também com clareza os Uhum. desafios que ele pode ter nesse caminho. E ver se isso faz sentido. Ou Sim. como que ele pode lidar, né? Sim. Acho que isso vai, com certeza, facilitar muito a jornada de muitos jovens. Exatamente. Por isso que eu falo, assim, que o Carreira em Movimento tem tudo a ver. Porque aí, ao invés... Porque tinha alguns casos que ele falava assim, mas eu não conheço nenhum advogado, eu não conheço nenhum juiz, eu não conheço nenhum médico. E, às vezes, ele tem essa dificuldade mesmo, sabe? De fazer essa Sim. entrevista. E aí, agora, a ideia seria fazer essas entrevistas aqui, que centraliza num canal, que ele pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento no processo, e ver como que é essa jornada, até para ele ter um pouco mais de entendimento sobre essa carreira. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que vai ajudar bastante, eu acho que isso aqui vai bombar. Com certeza, eu acho que vai trazer muito discernimento, né? Pra quem tá Sim. nesse momento, tanto de escolher a profissão, Sim. né? De dar esse pontapé inicial, esse start, quanto também pra quem quer mudar de profissão. Uhum. Que hoje em dia tá se tornando cada vez mais comum a transição de carreira. Então, e através também desse canal, você acredita que tá fortalecendo cada vez mais seu propósito de poder ajudar cada vez mais pessoas e trazer esse discernimento com as ferramentas corretas, através do conhecimento, que é uma coisa que você gosta de passar e transmitir? Sim. Assim, é muito interessante, no meu caso, certo? Perceber, assim, o quanto foi desafiador, mas o nível que eu tô chegando agora. Então, assim, está nascendo aí também, nascendo, não, na verdade, só estruturando, que é a AMEVI, que é a Escola de Competências Comportamentais, e tá ficando lindo também isso, sabe? Eu fechei uma mentoria agora para trazer mais clareza em relação a esse propósito. E assim, não é uma missão para ficar bonita para o marketing, mas na hora que a gente escreveu lá, qual que é a minha missão de verdade? Então, a hora que eu li essa construção que a gente fez juntos com a empresa de consultoria, ficou assim, ó, a minha missão é ajudar as pessoas a ter clareza profissional em qualquer estágio da vida. Olha só. Entendeu? Muito bonito. Não, velho, eu falei assim, nossa, ficou mais bonito do que missão de marketing, que você desenha lá. Meu propósito é ajudar jovens, adolescentes a se descobrirem seus dons e seus talentos, para que eles façam a escolha da maneira mais assertiva possível, né? Então, assim, é bonito, e é legal, e é isso mesmo também. Mas eu queria algo que fosse mais claro, entende? E aí, assim, é tão legal de ver, porque eu tive uma dificuldade muito grande de entender qual é a minha missão de verdade. Porque eu sou uma pessoa que sou muito executora, eu faço muitas coisas. Só que aí, lembra que eu te falei que lá atrás era muito complexo e as pessoas parecem que não entendiam? E agora elas estão entendendo. E por isso que vem o Carreira em Movimento. Porque a gente vai trabalhar conteúdos aqui tanto para os jovens que estão no ensino médio, que aí vai ter essa questão de ele falar, nossa, eu quero entender como que um juiz
se tornou juiz, como que é o advogado, como que é a jornada, quais são os desafios e tudo mais. O preço, né, que ele pagou também O pra chegar lá. preço, nossa, o preço é importantíssimo, até para entender, porque nada é fácil, realmente tem que pagar o preço e fazer o que Sim, tem que ser feito, sim. certo? Então, pensando nisso, como eu estava te falando, é para jovens que estão no ensino médio, pessoas que querem se desenvolver profissionalmente também, fazer transição de carreira, que é um momento. E aí tem um outro público que até então, antes de fazer essa mentoria, eu tava assim meio que esquecidinho, sabe? Ainda na gaveta. Que são as pessoas que estão se preparando aí para aposentadoria. Hum. Então, na verdade, eu sempre falei de 3. Eu falei da escola. Olha só, até aqui, inclusive, ó, Uhum. agora me veio essa lembrança. Porque são as pessoas que querem fazer a sua escolha profissional da maneira mais assertiva, são as pessoas que querem se tornar líderes, são as pessoas que querem desenvolver profissionalmente, são as pessoas que estão insatisfeitas com o que fazem, porque é Uhum. possível sim fazer sua transição de carreira e trazer leveza. Muitas Sim. pessoas estão aí num momento aí de doença física, emocional, por conta do que faz. Porque é muito difícil, né, fazer essa transição, esse processo. Sim. E eu acho que uma coisa importante pra poder reforçar é como fazer isso com leveza, que é a proposta que você traz. Hum, Você mostra para as pessoas como fazer esse processo com leveza, com as ferramentas corretas, né, com esse direcionamento, esse acompanhamento, porque é um processo difícil e doloroso, muitas sim. das vezes, para muitas pessoas, pelo menos para mim foi. Nossa, que legal você Então, falar disso. isso é importante. Então, para quem está buscando essas ferramentas e esse acompanhamento, pode procurar com certeza para poder ter esse direcionamento. Sim. Fácil não é. Não, A transição de carreira, e assim, só que se eu tivesse buscado ajuda, teria sido muito mais leve, imagino. entende? Sim, Então, assim, acho que você trouxe uma palavra, assim, que eu amo em tudo, que é a tal da leveza, porque eu tenho entendido que eu falei, cara, tem que ser leve, sim. porque se for para ser aquele negócio de, sabe, assim, de muita estrutura, muita coisa, eu não sei se eu dou conta mais. E Então, não fica assim, prático, né? não fica prático, fica Esgota. Fica cansativo. cansativo. É um processo. Eu acho que a tendência é aquela história, é começar, fazer, porque eu por muito tempo fiquei também nessa zona de perfeccionismo, e o perfeccionismo me paralisava muito. Hoje eu falei, cara, nada nem ninguém no mundo vai me fazer desistir. Então, assim, se é pra fazer, vamos fazer. Aí a gente faz aquela história do Cortella, né? Como que é a frase dele? Faça aquilo que você precisa fazer com os recursos que você tem. Até que você possa Até que fazer melhor, até que você possa fazer melhor. Eu resumo, porque eu com não os sou. recursos melhores ainda, né? É Sim, uma coisa assim. tipo isso. Sim, Faça aquilo que você precisa fazer com recursos que você tem, até que você possa fazer melhor. sim, Então, com assim, certeza. eu gravava um vídeo, sofria uma eternidade. Eu falei, não, agora nós vamos fazer. O IGTV não nasceu, mas o podcast tá aqui, tá? Vai entrar no ar agora, entendeu? Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo e tem tudo para ser um canal muito, muito bom. Sim. Falei para você, eu tô super empolgada, pelo menos, porque é algo que eu amo fazer. Entendeu? Eu gosto muito de comunicar. Eu sei que talvez você faça, eu tenho que desenvolver algumas habilidades aí, mas, gente, a habilidade se desenvolve. E agora, como eu não tô numa zona de medo mais, tô numa zona de experimentar, eu falei, o que vier é isso. É lucro, com É certeza. isso. Bom, excelente. Eu acho que o pessoal vai poder, com certeza, aprender muito com você nessa trajetória, nesse processo. Né? Para mim é um prazer poder participar e contribuir. E quem quiser te procurar, pode te procurar através Hum. dos quais canais, quais ferramentas? Nossa, bom demais ter lembrado, hein? Então, ó, meu Instagram hoje é Eliane Cardoso Cis. Então, nós estamos trabalhando aí nas redes sociais, no Instagram. Vai ter aí tem o canal do YouTube, que tá aí o canal do Carreira em Movimento. Tem o WhatsApp, eu sou muito acessível, sabe, Ju? Eu gosto, se a pessoa entrar lá, me mandar um direct, eu vou responder. Então, assim, é muito fácil de me encontrar. Então, vai estar aí nas redes sociais, vai estar movimentadíssimo, porque agora você está fazendo esse trabalho comigo aí, a gente não está parando de jeito De nenhum jeito nenhum. A e não vai tendência é parar só nada. crescer ainda mais. Uhum. Em breve também vai ter um Instagram, né, do Carreira em Movimento. E em breve também vamos estar no Spotify e no Hum. Google Play também, que é uma Uau! ferramenta Nem eu super. sabia disso, do É, Google o Google Play. Play é uma ferramenta super
Essa é nova pra mim. Super bem acessada. E nas demais plataformas também, com certeza, em breve, o Carreira em Movimento vai estar presente. Então, ó, pessoal, fica ligadinho aí, acompanhem, compartilhem com as pessoas que você acredita que vai contribuir. Porque, e se tiver sugestões também, né, Ju? Sim, sugestão de tema. Quem quiser participar também é só mandar mensagem no WhatsApp. Em breve também vai poder mandar no direct do Carreira em Movimento. Para quem quiser participar do podcast, ser entrevistado. Nós temos alguns perfis, né, de entrevistados mesmo que nós queremos trazer, mas quem quiser participar, é só mandar A gente mensagem. faz uma seleção. É só a gente mandar mensagem e encaixar na agenda. Excelente. E também em breve nós vamos ter também aí a oportunidade de abrir para novos patrocinadores. Sim, com Acho que é certeza. interessante até a gente já deixar claro, porque, gente, tô falando, eu acredito muito. E como todo negócio também tem que ter rentabilidade e as pessoas vão ter oportunidade também para vivenciar isso, porque é algo, não é só moda. Eu falo que rede social, o que nós estamos fazendo aqui não tem volta. Não tem volta. E se você não sabe fazer ou não tem oportunidade de fazer, pode contar com a gente, porque vai precisar. Sim, o marketing hoje em dia é tudo. E também para os patrocinadores é uma oportunidade de divulgar a sua empresa. Sim. Uma grande oportunidade de estar aqui com a gente. Porque falando de carreira, você vai ter a oportunidade de falar sobre o teu negócio. Sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, também participar do podcast, postar também nas suas plataformas e nos seus canais, que hoje em dia, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E vai ter aí uns pacotes aí, inclusive, para vocês levarem, para compartilhar, para poder divulgar e postar aí, e usar esse conteúdo também para impulsionar o teu negócio. Certinho. Então, foi um prazer poder participar. Eu que agradeço. Dessa start com você, desse onboard. Muito sucesso. Sempre que puder e precisar também, eu tô por aqui. E estamos juntas. Mas vai ter muitos episódios com você. Foi uma sinergia muito legal, Ju. Ai, que bom. Adorei. E assim, ó, é o que eu falei, gente, é com leveza. Tá? É com leveza. E aí a gente vai tocando aqui. Vai vir muita coisa boa por aí. Fiquem ligadinhos. Vamos sim. Muito sucesso pra você. Pra você Tudo também, de bom. Ju. Obrigada. Obrigada.